Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos para esse encontro virtual em que podemos estudar mais um pouquinho da nossa querida doutrina espírita. Como preparação para hoje, nós escolhemos o livro Esperança e Vida, Francisco Cândido Xavier, Carlos Bacelli, ditado por diversos espíritos. E a página nossa tem o título Podes Fazer Isso, ditada pelo nosso querido Emmanuel. Se nada tens para doar aos companheiros de caminho na jornada humana, reúne as próprias forças e oferece-lhes um sorriso de paz e encorajamento, para que a tristeza ou o desânimo não se lhes aproxime dos corações. Amado Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, querida Alta de Souza, que mais uma vez aqui possamos juntos continuarmos esse aprendizado tão significativo para todos nós, na nossa melhoria e no nosso progresso. Que a tua paz reine junto conosco até o término desse nosso estudo. O estudo de hoje do Livro dos Espíritos é um capítulo único, capítulo 5, da parte 2, considerações sobre a pluralidade das existências, onde existe somente uma questão, a 222. E Kardec inicia dizendo assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no na doutrina de Pitágoras. E aí ele continua: nunca dissemos ser invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. E por que ele fala isso? Porque a reencarnação é um dos pilares básicos, da doutrina espírita. Talvez o mais importante, dentro da doutrina, esse entendimento da reencarnação, para entender todo o arcabouço que é colocado aqui ao longo dos 5 livros da codificação, para todos nós entendermos o que é a vida, de onde viemos, para onde vamos. Ou seja, tudo isso está estritamente baseado na reencarnação. Mas vejamos aqui, nos socorrendo do livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, um excelente livro para aqueles que principalmente querem se aprofundar no entendimento e no estudo da doutrina espírita, nós vamos ver aqui que ele, no capítulo 1, ele diz assim: revista histórica sobre a teoria das vidas sucessivas. E ele começa lá na Índia antiga, onde a doutrina das vidas sucessivas, ou reencarnação, era chamado de palingenesia, de 2 palavras gregas, palin, de novo, e gênesis, nascimento, ou seja, um novo nascimento. E lá nos Vedas, nós vamos encontrar um diálogo lá feito com o herói, Arjuna, e nos Vedas, ou no Bhagavad Gita, nós vamos encontrar 2 frasezinhas muito interessantes, quando ele diz assim: assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muito nascimento, e tu também, Arjuna. Eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Então vejam que é um espírito superior se dirigindo lá a Arjuna, que é o herói dessas passagens nos livros citados, e que nós vemos aí a eternidade das vidas progressivas, das reencarnações, bem claro. Depois, andando mais um pouco, nós vamos ver lá no Mazdeísmo, que era a doutrina criada e usada na Pérsia, aonde Pitágoras foi lá e trouxe, tanto da Pérsia quanto do Egito.
ele trouxe essa doutrina para a Grécia, né? E nós vamos ver que, infelizmente, já naquela época, né, de Pitágoras, aconteceu um problema muito sério. Por quê? Existiam duas doutrinas da reencarnação. Uma era aquela destinada somente aos iniciados, aqueles que faziam parte dos chamados mistérios, né, que seriam as sociedades secretas daquela época, que seriam o ensinamento velado, fechado. Nesse se ensinava exatamente aquilo que nós acabamos de ler lá, né, da doutrina das vidas sucessivas. Para o povo, talvez para amedrontar, sei lá, o que mais, eles ensinaram uma doutrina totalmente errada, que deu origem à chamada metempsicose, ou seja, aonde os animais poderiam progredir direto para os homens e os homens poderiam reencarnar novamente como castigo, como animais, né? Uma doutrina que a doutrina espírita não concorda com esse retrocesso, né? com esse retorno. Depois disso, continuando, né? Ainda dentro da Grécia, né? Nós vamos ver aqui, né, que eles diziam o seguinte, né, que, primeiro, aprender é recordar. Ora, declara, se a nossa alma se lembra de já haver vivido antes de descer ao corpo, por que não acreditar que, em o deixando, poderá ela animar sucessivamente muitos outros? Elevando-se ainda mais, Platão afirma que a alma desembaraçada de suas imperfeições, aquela que se ligou à divina virtude, torna-se de alguma sorte santa e não vem mais à terra. Então vejam, né, que olha a doutrina da progressão da alma, né, já citada aqui por Platão, quando ele nos mostra, né, exatamente isso, né, essa progressão da vida, né? Então, mais adiante, né, vamos lá para a Judéia, né, e nós vamos encontrar aí já baseado baseado já nos evangelhos, né, nós vamos encontrar aquela passagem, né, onde se pergunta a Jesus sobre Elias, e ele diz, Elias já veio e não o reconheceram antes, fizeram-lhe tudo quanto quiseram. E os discípulos compreenderam, diz lá o evangelista, né, que era de João que ele falava. Então aqui já está bem claro, né, mas bem claro mesmo, né, que Jesus já mostrava a reencarnação para todos nós. Continuando ainda, né, nós temos o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, né, quando ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho, porventura entrar no seio da sua mãe e nascer segunda vez? Avançando um pouco nos versículos, e Jesus responde, como sois mestres em Israel e ignoras essas coisas? Por que ele diz isso? Porque os doutores da lei, tá, eles estudavam no chamado Zoar, né? E o Zoar era onde tinha o estudo detalhado da Cabala, tá? E na Cabala era exatamente ensinado a pluralidade dos mundos habitados, das existências e tudo. Então, por isso, Jesus fica assim indignado, né, vamos dizer, de ver um mestre perguntando isso, se ele estudava aquilo tudo ali, né? Mas voltando agora à questão 222, né, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui de uma clareza impressionante, né, como o Kardec leva todos nós a raciocinarmos a respeito da reencarnação. E é interessante, porque se nós trouxermos os questionamentos dele para a atualidade, né, nós vamos ver tudo isso na nossa frente e nós não pensamos, não queremos pensar, não raciocinamos, né? Aqui, algumas das perguntas que ele faz. Por que mostra a alma aptidões tão diferentes
e independente da educação que lhe fez adquirir, né? Então, veja, já aqui nós já vemos isso, né? Ele falando, né? E podemos olhar hoje para todos os lados. Por que tantas aptidões diferentes entre as pessoas? Porque, às vezes, dentro daqueles mais humildes, mais simples, pouco iletrados, nós temos a facilidade para a música, para o entendimento de certas coisas, para a evolução. E até mesmo agora, durante esse período que nós estamos passando, quantos são aqueles, né, que vivem dentro das comunidades e que estão dando belíssimos exemplos de amor ao próximo, no meio de tanta violência, de tanta coisa ruim que acontece à sua volta, né? E lá fazendo movimentos em prol dos seus semelhantes, procurando modificar, procurando levar carinho, amor a todos aqueles que estão em isolamento lá, né? Por que esses são assim e outros não, né? Se nós olharmos também para o mundo de cá, nós vamos ver por que tantos têm aptidão para a ciência e outros não têm. Por que tantos com aptidão para a música e outros não têm? E não é mais ainda, se nós olharmos uma criança pequena, quantas vezes nós dizemos, nossa senhora, que geninho tem essa criança. De onde ele adquiriu esse geninho, se ele desde a mais tenra idade, lá de bebê e tudo, ele foi criado com amor, com carinho e tudo mais. Então, por que esse geninho que ele já mostra desde pequenininho, né? Então, vejam quantas provas nós temos no nosso dia a dia de que alguma coisa acontece, né? Se nós atribuirmos tudo isso a Deus, não, Deus é que fez assim, então por que a uns ele atinhou com a inteligência, com tantas aptidões e a outros não, né? Porque a uns ele dá essa facilidade e a outros não. Porque a uns, desde pequeno, já demonstram muitas das vezes vamos dizer assim, essa tendência para o mal, para o lado negativo, e outras não. Seria colocar à prova, tá, um dos atributos de Deus, que seria a infinita bondade. Então, essas são provas da reencarnação. Essa questão 222, ela é muito interessante, vale a pena nós nos debruçarmos por ela, parágrafo por parágrafo, para ver o quanto Kardec desenvolve de raciocínio lógico, né, mostrando para nós tudo isso, né? E, voltando ainda lá ao Gabriel Delany, nós vamos ver por que hoje não falamos de reencarnação fora da doutrina espírita. Por quê? Porque a Igreja dominou o mundo em termos de religião e impôs a todos nós o esquecimento da reencarnação. E com isso as pessoas, né, e vejam que as demais religiões cristãs, todas elas são oriundas, né, do catolicismo, seja por cismas, seja por outra coisa qualquer, carregaram essa ideia errônea de não existir a reencarnação, né? Mas Kardec e Gabriel Delany, os dois colocam de uma clareza tão grande para todos nós, que fica difícil, depois desse estudo, você dizer, a reencarnação não existe. Tá? Então, vale a pena ler parágrafo por parágrafo dessa questão 222, para entendermos melhor isso. Vamos procurar os subsídios, né? Vamos comparar aquilo que ele fala, as perguntas que Kardec coloca ali, vamos olhar para o dia a dia, para a nossa volta, para dentro da nossa própria família, para ver quantas pessoas diferentes existem e todas elas criadas, às vezes, debaixo do mesmo carinho, debaixo da mesma educação, debaixo da mesma instrução, e cada uma é uma individualidade, com gostos, manias, tendências, vícios, erros e acertos. Então, esse que é o melhor estudo da reencarnação, olhar de forma prática para a vida, para entendermos a vida e entendermos tudo isso. Que Jesus nos abençoe, ilumine e ampare, e que todos nós possamos
baseados nesses estudos, levar ao mundo lá fora todos esses esclarecimentos. Que a tua paz, Senhor, continue permanecendo entre nós hoje e sempre.